Bom pessoal, meu nome é Rodrigo, eu sou Data Platform Engineer na SolidKey Brasil e eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho do Windows Azure, mais focado no SQL Azure, que nós estamos com uma nova interface, então um pouquinho mais rica, um pouquinho mais visual, mas a gente ainda tem algumas funcionalidades na interface anterior ainda. Então vou dar uma repassada em alguns pontos e focar principalmente em algumas novidades que a gente tem nessa nova interface. Bom, então vamos acessar a nova interface do Windows Azure. Ele está mais parecido com a nova versão da interface do Windows 8, do Metro. Então vou ter acesso ao portal de gerenciamento do Windows Azure. Ele já vai me perguntar se eu quero usar o novo portal, tem uma preview desse portal, ou quero usar o portal antigo. A gente vai dar uma olhada primeiro ainda no portal antigo, só para repassar alguns serviços, alguns recursos que nós vamos estar utilizando nos próximos vídeos, como o DataSync e o Reporting. Então ele carrega aquela interface que a gente já está acostumado a trabalhar. Muitas funcionalidades, como eu falei, o DataSync e o Report estão aqui ainda, você ainda não tem acesso a essas funcionalidades lá naquela outra interface gráfica. Então aqui só para mostrar alguns serviços, aqui se eu tiver meus serviços hospedados, minhas contas de armazenamento, está tudo aqui. Os meus bancos de dados, então eu posso estar criando meus bancos, criando um servidor novo para hospedar algum banco de dados. A minha assinatura ali de 3 meses está funcionando ainda. Alguns bancos de dados, alguns que eu apresentei lá no evento. Então estão aí meus bancos de dados. Sincronização de dados, que a gente vai estar vendo para frente, que é o DataSync. Então eu tenho algumas sincronizações, algumas não estão funcionando porque o notebook está desligado. Então tem aí uns status de como elas estão. Meu servidor de relatório, então eu tenho alguns relatórios colocados ali para demonstrações. Então eu tenho acesso ao meu servidor de relatórios. Então também as pastinhas, os exemplos ali que a gente já fez. A gente vai estar fazendo mais alguns. Aí alguns barramentos de serviço, alguns controles de acesso, algumas coisas mais específicas da parte de desenvolvimento dentro do Windows Azure. Aqui embaixo tem a questão de rede virtual, eu posso ter outros servidores, um conectado no outro. Então toda essa parte aí. Vamos dar uma olhada então na nova carinha do portal novo. Então ele está bem parecido com o novo Windows 8, tem uns ícones mais ricos. Então aí está um resumo dos serviços que eu tenho, que é só meus servidores de banco de dados. Não tenho nenhum website, então eu posso hospedar meu website aí. Parte de máquinas virtuais está bem bacana, então eu posso ter máquinas virtuais dentro do meu Windows Azure, discos. Então eu posso estar criando, instalando uma máquina virtual do zero. Posso usar alguns modelos que já tem aí. Então aqui se eu for criar uma máquina do zero, então eu já tenho algumas imagens prontas, por exemplo do SQL 2012, quem quiser testar já pode usar aqui. E ainda eu posso usar da galeria, então olha só, posso subir uma máquina Linux sem problema nenhum dentro do meu Azure para fazer algum teste para eu usar aí dentro do Azure. Se eu tiver algum serviço hospedado, então eu posso estar olhando aqui, gerenciando meus serviços aqui, posso criar um novo serviço, posso digitar o endereço desse meu serviço, o servidor que ele vai usar. As bases de dados, então ele vai mostrar as bases que você tem instaladas, como é que está teu storage, quanto está consumindo de espaço. Se você tem alguma rede virtual já funcionando aqui dentro do Azure. Então está bem bacana, está bem intuitivo, está bem interativo, está bem legal. Aí mostrando que ainda tem algumas funcionalidades que ainda não estão 100%, que está migrando para o novo portal e assim por diante.